Olá, pessoal. Estamos mais uma vez no nosso podcast com um amigo, o Dr. Pedro Figueiredo, que já que é amigo, eu não vou ficar chamando de doutor, para tratarmos de um tema super top, que é a responsabilidade civil no âmbito familiar. A gente vê e ouve muito responsabilidade civil na relação contratual, ouve responsabilidade civil em relação a realidades que impõem responsabilidades. Mas e no âmbito de direito de família? No âmbito familiar, há uma recepção à responsabilidade civil? E aí, doutor, há uma conexão da responsabilidade civil com o direito de família? Cada vez mais. Cada vez mais. Vamos... primeiro, olá pessoal, né? Estamos aqui, é que o tema é tão... que a gente já quer falar sobre ele, né? Agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui difundindo, né? O conhecimento, é muito interessante isso, né? Nesse caso, a incerteza de saber para quantas pessoas você está falando é ótimo, né? Porque você pode atingir aí muitas pessoas. E já falando nisso, breve currículo para aqueles que ainda não o conhecem. Isso é importante. Eu sou Pedro de Figueiredo, sou advogado na área de Direito Civil, sou professor da Unisul Bahia, também das disciplinas, de algumas disciplinas de Direito Civil, sou pós-graduado em Direito Civil, mestrado em aspectos jurídicos da família na sociedade contemporânea, e já tenho aí, sou consultor na área de Direito Civil, uma lida de uns 10 anos aí, né, no Direito Civil. Bom, então vamos lá, vamos ao nosso tema, né, que é tratar dessa relação entre direito de família e responsabilidade civil. Então, primeira coisa é estabelecer o que é esta responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela deriva do ato de ofender, certo? Esse é o princípio geral. Então, havendo ofensa, surge do ato ofensa que possivelmente cause um dano, surge o dever de se responsabilizar por aquela ofensa. E aí, você pode se perguntar, poxa, mas no âmbito das relações familiares, tratar de responsabilização, de ação indenizatória, né, no âmbito das relações familiares, pois é, cada vez mais. Por quê? Primeiro que hoje, por exemplo, se tratando de casamento, nós sabemos que a Emenda Constitucional 66 de 2010, ela retirou qualquer requisito para divorciar, por exemplo. Então hoje, se você se casa hoje, amanhã você pode se divorciar. Não precisa motivo, não precisa tempo. Nada. Então, isso foi fruto da Emenda Constitucional 66 de 2010 e a gente diz que essa emenda retirou a discussão da culpa de dentro do divórcio. Então, aquela discussão, aquele debate, aquela argumentação que existia antigamente, que fulano traiu, né, que houve ali um concubinato, que houve uma relação extraconjugal e que o motivo do divórcio é esse, hoje em dia isso não entra na pauta. A pauta do divórcio hoje há o casamento, qual o regime de bens, tem bens a partilha é essa. Se tiver filhos menores aí também tem guarda, alimentos e tal. Mas essa discussão migrou do âmbito do divórcio para o âmbito da responsabilidade civil. Então isso não é mais o motivo do divórcio. Isso talvez, se ensejar o dano, vai ser causa de pedir de uma ação indenizatória por danos morais por causa daquele constrangimento, daquele sofrimento, daquele dano à personalidade que a pessoa sofreu diante desse descaminho da relação conjugal. Então, falar de responsabilidade civil e falar de relações de família hoje, totalmente linkado. É engraçado que quando se fala em agressão ao moral, alguma realidade assim, normalmente as pessoas, principalmente senso comum, pensam logo numa ação penal. Não, vou lá porque foi um crime contra a honra, né? Foi uma ofensa, foi uma difamação, ou foi uma injúria, algo que realmente venha denegrir a imagem do outro. Mas esquece que também na seara civil existe também essa responsabilidade. E essa responsabilidade é aquela que gera realmente a indenização, que não se encontra lá na seara penal. E veja, Sônia, a responsabilidade civil,
ela migrou. Ela migrou não, ela se expandiu para uma seara importantíssima. Porque, veja, as relações privadas, e nós estamos tratando de direito civil, das relações privadas, as relações de família e tal. As relações privadas hoje, pelo nosso ordenamento jurídico, pelo Código Civil Brasileiro atual e também pela Constituição Federal, os princípios, né, constitucionais que espalham seus efeitos, iluminam todo o ordenamento jurídico, ela não pode deixar de considerar esses valores constitucionais que estão presentes também no Código Civil. Porque, veja, há um tempo atrás, antes dessa novidade, o valor máximo das relações privadas era a autonomia. A minha autonomia, eu faço o que eu quiser. Hoje não, hoje não. A autonomia hoje ela é equilibrada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da liberdade conjugal, por exemplo, né? O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, há uma necessidade de sopesar esses valores. Então, o que aconteceu? Hoje, a responsabilidade civil, ela tutela a confiança, né? Temos no Código Civil, por exemplo, o artigo 133, o artigo 187, o artigo 422, todos eles imprimindo o traço da boa-fé objetiva no Código Civil. O que é essa boa-fé objetiva? É o cânone interpretativo das relações privadas. As relações privadas não podem desconsiderar hoje essa necessidade de atuar para com o outro de boa-fé e com probidade, que é o que está escrito no 422. Então, a autonomia privada ainda é um valor? Com certeza. É a autonomia, inclusive, que faz gerar todas essas relações. Eu só me caso com alguém porque eu tive autonomia para escolher. Mas o exercício da minha autonomia não é ilimitado. O exercício da minha autonomia precisa considerar a boa-fé objetiva. Tanto é que a gente tem aquela percepção, né? Eu tenho que dizer o sim, mas eu tenho que querer esse sim, porque senão ele vai ser um fator impeditivo para que esse casamento realmente seja validado. O que eu acho bacana, né? Um sim livre. Um sim livre, não é aquele que tem alguém te apontando uma arma lá atrás da igreja. O que eu acho bonito na relação familiar é justamente essa conexão que existe entre o íntimo e o institucional. Porque a relação onde eu vou pelo afeto, mas tem o Estado lá, me direcionando, dizendo como é que eu devo agir, como eu devo fazer, né? Então, essa perspectiva de ter o Estado, ele macula essa relação, no seu entender, lógico, macula esse sentimento, assim, eu tenho os meus deveres, eu tenho os meus direitos. Tanto é que a gente vem falando muito hoje a respeito dessa situação da imposição da relação conjugal, quando a mulher não quer, hoje, inclusive, já é visto como uma forma de estupro, inclusive, né? Sim. Aquela questão do dever marital, porque muitos homens entendem que é um direito. Violência moral. Violência moral. Então, assim, caberia responsabilidade civil para uma situação como essa, por exemplo? Olha só, seguindo naquele nosso raciocínio. Se hoje é um valor a confiança, e esse valor tem que existir, porque as relações privadas precisam de confiança, você não se relaciona juridicamente com uma pessoa que você não confia. Por isso a boa-fé instalada no Código Civil é a proteção, é a tutela jurídica da confiança. E aí imagine você, se o Código Civil se importa com a tutela jurídica da confiança, tem lugar mais importante de tutelar a confiança do que nas relações familiares? Verdade. Né? Então, claro, com certeza que a responsabilidade civil mira seus faróis para as relações familiares e protege as relações familiares para dizer. Claro, dentro da relação familiar tem autonomia, você convive com sua família da forma que você quiser, você estabelece laços da forma que você quiser, mas cuidado, porque você não vai poder extrapolar o âmbito da sua autonomia para a sua autonomia atingir e ofender a autonomia do próximo. Certo? E nisso abre-se um leque enorme de situações. Porque, por exemplo, o artigo 187 do Código Civil diz que hoje, no nosso ordenamento, o abuso de direito é um ilícito. Punível. Então, eu tenho um direito, mas eu não posso abusar dele. Eu dou um exemplo. O noivado. Quem está noivo não é obrigado a casar. Ele pode romper o noivado a qualquer momento. Perfeito? Pode. É um direito dele.
Então ele está em exercício do seu direito. É romper o noivado, romper a promessa de casamento. Mas ele não pode abusar. Ele não pode abusar da possibilidade de romper a promessa. Porque aí ele vai recair numa conduta que vai contra o princípio da boa-fé que ele tem que manter na relação conjugal. Então imagine você, 8 anos de noivado. Tudo preparado depois desse tempo todo. Contratou-se o casamento, as vestes, né? O vestido da noiva, o terno do noivo, o buffet, a igreja, toda a expectativa, os convites foram feitos, os convidados todos já convidados, já receberam os convites, os presentes foram enviados, toda aquela expectativa, toda a família. Digamos que 8 meses de percurso para esse casamento, porque tem a habilitação para fazer, tem toda... E aí o camarada escolhe o momento, como momento para romper o noivado, o altar. Dizer o não no altar. E ele poderia dizer assim, mas eu estou exercendo um direito meu. Mas veja, ele extrapolou. Ele extrapolou a possibilidade do exercício do seu direito. Ele agiu em comportamento contraditório. É uma consequência da boa-fé. O venire contra factum próprio, a vedação do comportamento contraditório. Claro, meu amigo, você tem o direito de romper o noivado, mas você não pode ensejar na outra pessoa a expectativa leal do casamento, porque ele ensejou, no nosso exemplo. Preparou tudo e deixou para dizer o não em cima do altar. Então, em cima do altar, ele agiu em comportamento contraditório, porque ele ensejou no outro a possibilidade de se casar. Então, tudo isso hoje comporta a discussão da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares. Perfeitamente. E o que a gente percebe hoje no judiciário? Muitas ações, as pessoas estão percebendo que os casais, as famílias conseguem compreender isso, já estão buscando o judiciário em relação a esse direito? Já buscam, mas não é assim. Talvez o número de casos já desses abusos de direito, dessas ofensas à esfera jurídica do outro, no âmbito das relações familiares, talvez ela exista num número que é muito maior do que a quantidade de ações judiciais para discutir essas questões. Por quê? Porque nós estamos tratando em relação familiar. Isso. Né? E aí, na relação familiar, é sempre mais delicado e sempre vai haver um concílio familiar para dizer assim, fulano, faz isso. Você vai ingressar em juízo contra seu pai, você vai ingressar em juízo contra seu tio. Vamos resolver intramuros, vamos resolver dentro da família. Né? Então, por conta disso, eu observo que, apesar do número de casos ser crescente, ainda não se verifica no judiciário, talvez proporcionalmente, o número de ações judiciais. Interessante. Há uma situação onde a gente possa colocar isso nas escolas, assim, você é professor de direito de família, tem todo um respaldo para poder colocar isso. Uma possibilidade de trazer essa realidade e mudar, inclusive, a realidade daqueles que estão lá, porque a esfera do professor é justamente essa. É você trazer à luz, esclarecendo fatos e mudando, inclusive, direcionamentos. Porque aquele que está lá te ouvindo já sabe que aquilo ele não pode fazer. Já plantou uma semente dessa aí, professor? Olha, é o que a gente tenta fazer, né? É o que a gente tenta fazer. Veja, essa não é uma parte muito dogmática do estudo do direito das famílias. Dogmática que eu digo assim, isso não está dentro da aula de casamento, não está dentro da aula de união estável, não está dentro da aula de solução da sociedade conjugal, de guarda de alimentos. Sim. Então, e a questão curricular, né? Mas a gente precisa inserir este conteúdo, porque esta é uma realidade. Talvez não seja tão difundida ainda, apesar de não ser tão novo, né? Quando a gente fala assim, igual eu disse, venire contra facto próprio, vedação do comportamento contraditório dentro da relação familiar. Que é isso, né? Mas eu já estou lá. Mas você sabe que eu venho a pensar e que eu tenho falado muito sobre isso? O acadêmico, ele precisa entender que o direito, ele não está só ali naquela informação em sala de aula. Que ele precisa, sim, devagar, eu soube. E, inclusive, já participei de várias palestras tuas, onde trouxe
temas importantíssimos, inclusive esse foi um objeto de uma das tuas palestras, e a gente percebe que fica ali voltado para a aula, que é extremamente importante, diga-se de passagem, até porque vai dar um embasamento de compreensão do conteúdo, mas tem que haver a compreensão de que a busca do conhecimento também tem que estar nas palestras, nos seminários, nos simpósios que são promovidos por entidades de classe como a própria OAB, como a própria faculdade e outros que a gente consegue perceber. E eu bato muito nisso. Eu tenho aprendido muito nessas palestras. A gente consegue até ver situações novas, inovadoras, que a gente não tinha aquela percepção mínima, né? E eu acho que esse divulgar é muito bom. Com certeza. É o que, como é que chama? Educação continuada. Continua. Um vizinho bonito, né? Educação continuada. Mas estudar, sobretudo o jurista, ele já sabe. Você não vai parar de estudar nunca, porque você tem que se atualizar todos os dias tem novidade, e a gente vai acompanhando. Nós temos hoje o advento das redes sociais, que você usa para se melhorar ou usa apenas para passar tempo, mas você hoje nas redes sociais, por exemplo, você tem as páginas de todos os institutos brasileiros de direito civil. Sim. Então, você pode escolher segui-las e ter a atualização na palma da sua mão a todo momento. Então, professor, esse conteúdo que o senhor acabou de dizer, o senhor viu só no livro? Eu vi no livro, mas eu vi um post do professor Cristiano Chaves de Farias, que me desperta a curiosidade, eu vou pesquisar. Então todos os nossos referenciais teóricos, né, os grandes professores estão nas redes sociais, né, o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Instituto Brasileiro de Direito Civil. Então, os próprios sites jurídicos, migalhas, né, jurídicas, vamos promovem conteúdo, segui-los lá e buscar essas atualizações por aí, né? E é isso que faz, por exemplo, a gente estar atento a esse debate da responsabilidade civil no âmbito das famílias. Porque eu falei de um caso onde não necessariamente existia a obrigação, né? No nosso exemplo, o cidadão não era obrigado a se casar. Não era obrigado. Já casado. Aí, essa é a questão. Vamos também lembrar dos casos em que há obrigação. Então, por exemplo, a obrigação alimentar. O pai tem a obrigação de alimentar o filho. Sim. Certo? E isso pode gerar responsabilidade civil? Pode gerar aí um dano moral. Então o fato dele não me pagar a pensão vai gerar um dano moral? Não necessariamente. O fato dele não lhe pagar a pensão, ele está inadimplente no pagamento da pensão, você vai entrar com execução de alimentos, certo? Mas, por exemplo, hoje já existe uma discussão sedimentada na jurisprudência brasileira sobre a responsabilidade civil pelo abandono afetivo. O STJ já tem decisão unânime, né? Depois que a ministra Nancy Andrighi ascendeu à relatoria do caso, a primeira vez que essa matéria chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a STJ, ela foi negada, porque o STJ entendeu que o direito ou a justiça não poderia obrigar alguém a amar o próximo. Então, eu concordo, né? Realmente não há como o direito impor a obrigação de amar. Mas de cuidar, sim. Então, da segunda vez que a disciplina chegou lá para ser julgada, aí a ministra Nancy Andrighi era relatora, e este julgamento é lapidar porque colocou cuidado com um valor no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente dentro do direito das famílias. O cuidado hoje é um valor tutelado pelo direito, não tenha dúvida. Então, você vai cobrar uma indenização por dano moral, e aí veja, estou falando de dano moral, dano que atinge a personalidade da pessoa. Você vai cobrar um dano moral porque o obrigado a pagar alimentos, né, o alimentante, não pagou a pensão. Não, o dano moral não é porque ele não pagou a pensão. O dano moral é porque você sofreu repercussões psicológicas pelo fato de ter sido abandonado afetivamente, certo? Seu pai, sua mãe não tem a obrigação de te amar, mas ele tem a obrigação de cuidar de ti. E configurado o dano, vai ensejar a responsabilização. É mais um exemplo, né, de responsabilidade civil no âmbito das famílias. É um tema muito interessante, né? E isso também dá uma segurança para os entes familiares até mantiverem uma postura diante dos casos que estão acometidos aí. Sim. Né?
Porque nada implica. Existe essa comunicação também entre o direito civil e o direito criminal, quando parte para uma esfera de violência, mas nenhum tirando o mérito do outro na resolução daquele conflito. A gente percebe muito isso quando a gente trabalha numa seara civil e familiar conflituosa, onde existem agressões, que não estou falando só das agressões físicas, agressão moral, agressão patrimonial, que a gente consegue perceber hoje com uma intensidade muito maior. Então, não é? Então, assim, a realidade hoje, tanto da mulher quanto do homem, é justamente perceber esses direitos. E eu acho que esse momento da gente estar falando a respeito, trazendo conteúdos novos, trazendo essa modalidade de você perceber o seu direito, é justamente integralizar mais aquela coisa, mais um elo nessa corrente de expandir o conhecimento. Pois é. Né? Eu dizia que o cuidado é um valor tutelado pelo direito e o afeto também. Né? O Supremo Tribunal Federal julgou em 2017 que o afeto é um valor também tutelado pelo direito. Nós temos hoje uma modalidade de parentesco, né? Uma relação entre duas pessoas, uma relação tão próxima, tão ligada pelo afeto e pela convivência, que o direito vai entender isso como um parentesco. É a questão da socioafetividade. Parentesco socioafetivo. Sim. Então, o afeto também é um valor. E aí, veja, o cuidado e o afeto instaurados como um valor das relações familiares traz uma necessidade de mudança de comportamento para os entes familiares. O básico não basta mais. O básico não basta mais. Até porque a família agora ela não é uma mera instituição, ela já teve essa configuração. A família já teve a configuração como instituição. Nós somos da família tal, né? A pessoa se apresentava naquela família. Hoje, isso ficou vazio. O que interessa hoje? A qualidade das relações. Sim. A convivência com seus familiares, a oportunidade de estar convivendo no seio daquela família. Então, termos o afeto e o cuidado como valores tutelados pelo ordenamento jurídico nos faz entender que é necessário uma mudança de comportamento nas relações familiares. E se não houver essa mudança de comportamento, essa adaptação, pode sim ser já casos de dano moral, né? E, portanto, haver responsabilização. O que eu sempre tenho visto é que ainda a busca pelo casamento ela é muito grande. Talvez até proporcional ao número de divórcios. Mas, assim, talvez esse divórcio aconteça justamente porque aquela pessoa que quis casar, ela não tinha a compreensão, e aí eu digo nessa compreensão no âmbito de direitos e deveres, para poder entrar em um relacionamento como esse, né? De encarar uma responsabilização. Porque ter filho puro e simples, não, estou aumentando a minha família, estou cumprindo o papel de crescer e multiplicar, mas essa é uma realidade que a gente precisa entender que não é bem assim. Que você tem que saber. Eu acho que esses momentos eles são esclarecedores, eles são importantes, justamente para que as pessoas possam compreender o que é se envolver, até onde vai o laço do matrimônio, e não fica só naquela coisa romântica das fotos e dos álbuns, né, das filmagens e posts em Facebook, Instagram. Eu acho que isso extrapola muito mais. E essa responsabilidade ela precisa ser comentada, ela precisa ser discutida, as pessoas precisam entender realmente isso para que a gente possa realmente viver numa sociedade onde as relações familiares sejam salutares, sejam dignas e que as pessoas vivam melhor, né? Sim. Porque você está num conflito familiar realmente é sofrido, é ruim. Com certeza. Né? Com certeza. Acaba que atinge todas as esferas, porque quando você sai ruim de casa, você também não fica bem no trabalho. Assim, até a nossa abordagem, os profissionais que lidam na área de direito de família, até a nossa abordagem com esses casos tem que ser diferente, né? Isso não é um litígio como outro qualquer. Sim, né? Não é. Nós estamos lidando com uma entidade importantíssima que é a família. Né? Se nos outros litígios a gente não pode alimentar a discordância, na área de família é muito mais... Tem-se que ser muito mais cuidadoso com isso, né? Mas você citou uma importante e interessante, que é o seguinte: realmente as pessoas precisam entender a grandeza, a dimensão e a importância do que é estar nessa relação. Certo? Porque muitas vezes eu que lido muito nessa área, percebo que uma pessoa, por exemplo, se juntou a outra sem essa dimensão. Eu vou casar. Quando eu já ouvi, eu senti assim, não, eu vou casar, se não der certo, a gente separa.
Como é que pode? Você já tá entrando numa relação, você não precisa se separar, uma coisinha assim, hoje já pode, eu não preciso mais nem de tempo, não preciso mais nem de um lapso de 3 anos, como era Essa pessoa não tem essa dimensão Não tem da essa importância do que é. Né? Eu acho que esse é o papel que a gente tem. Que a Constituição Federal fala, a família merece especial atenção do Estado. Por quê? Justamente porque Porque ela é a base fundamental pilar. das relações. Pilar da nossa sociedade é a família. Agora sim, estamos chegando já nos tempos finais desse nosso encontro. Eu só tenho a agradecer. É sempre muito bom encontrá-lo, é sempre muito bom trocar ideias. Ele é pensador, porque esse é o nome que ele tem. Muito tempo. Eu sei. E assim, para finalizar, uma mensagem para aqueles que estão te vendo e ouvindo com essa dimensão, esse assunto tão importante que foi abordado aqui. A mensagem, eu acho que é uma frase que eu digo muito. Amem enquanto é tempo. Né? Eu lido muito na área de família e na área de sucessões e ouço muito assim, eu poderia ter feito isso, mas não deu tempo. Não deu a você que não aproveitou a oportunidade. Então, se você quer ingressar na relação familiar, se você já está nela, amem enquanto é tempo. Mas amem na potencialidade do que esta palavra representa. Né? Amem na potencialidade do que esta palavra representa. Porque as dimensões do amor são imensas, né? E dentro delas vai cuidado, vai afeto, vai preocupação, né? Vai a certeza de que você está numa relação para promover a sua personalidade e se melhorar como pessoa, né? A vida familiar, o exercício das relações familiares é o nosso grande palco de teste para a vida. Para encarar essa sociedade. Então, se você... mas eu odeio meu tio. Sua oportunidade de conviver com ele. Vá lá se testar, né? Vá lá ter a tolerância com a adversidade. Verdade. Então, a família é isso. É esse palco para testes, né? Porque a família tolera, a família perdoa, porque muitas vezes a rua não perdoa. Então, amem enquanto é tempo, mas na totalidade do que esta palavra representa. Muito obrigada, viu, Pedro? Gratidão mesmo. Eu saio daqui embevecida. Agradeço. Por tudo isso. Muito obrigada e ficamos por aqui. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.